Senador, minha pergunta é objetiva e direta. Que Lula está hoje no poder, levando-se em conta algumas ponderações. O que era o Centrão à época também apoiou Lula, sobretudo no segundo mandato, nos primeiros mandatos, mas mais no segundo mandato. E agora também esse Centrão está fazendo parte, ou pelo menos tendo espaço na esplanada dos ministérios. Há muita confusão interna dos partidos. Será bom ouvir do senhor exatamente sobre isso, mas, na sua opinião, que Lula está no poder hoje porque o método parece ser do século passado, não de coalizão, em nome de uma ideia programática, mas de cooptação dos partidos e de parlamentares? Olha, é um Lula ultrapassado, um Lula muito pior do que o de 2002, por exemplo, que veio para o objetivo de erradicar a fome, tentar ajudar as pessoas de baixa renda. O Lula que veio agora foi apenas para trazer de volta o seu partido político ao poder, ajudar a companheirada, criar cargos, aparelhar as nossas estatais e usando exemplos que deram errado no passado, né? E são práticas políticas que não vão levar ele a ter uma base política, porque hoje, isso graças a Deus, por conta da forma que nós fizemos no antigo governo do presidente Bolsonaro, nós mudamos a forma de nos relacionar com o Congresso Nacional. Nós naquela época acabamos aquela história de entregar os ministérios porteira fechada, nós blindamos as estatais e com isso nós fomos sócios do poder, tanto que 2/3 do Congresso Nacional foram eleitos com a imagem e com semelhanças ao que o presidente Bolsonaro pensava naquela época. Agora nós temos uma base política que não tem a menor identidade com o presidente Lula e que ele pensa que entregando cargos ele vai ter votos. Não vai, porque hoje um parlamentar, ao votar, no minuto seguinte ele é criticado ou aplaudido pela sua base. Antigamente, no passado, no tempo do Lula, as pessoas não se lembravam nem quem tinham votado para deputado federal. E agora nós temos um eleitorado, graças a Deus, muito mais presente, muito mais atuante, que cobra do seu parlamentar. Então não adianta o parlamentar em Brasília receber cargos se ele não pode nem ir na sua base política, porque ele é cobrado. Nós temos, de qualquer forma, uma concentração muito grande de apoio ao presidente Lula apenas no Nordeste. São 4 outras regiões que têm um perfil de muito mais oposição e um pensamento completamente divergente do que pensam as pessoas que votaram do presidente Lula. E eu acho que esse é um governo que tende a fracassar. Não disse ainda o que veio por conta dessa forma ultrapassada de fazer política de um presidente que está totalmente dissociado do tempo que nós vivemos hoje. Tá, senador, mas isso é muito recorrente aqui nos debates que fazemos na Jovem Pan sobre o resultado das urnas lá em outubro e o que se tem realmente de votos e de apoio no Congresso. É inegável que há um sentimento anti-governo no Congresso Nacional muito maior do que poderia haver, levando-se em conta essa cooptação. Mas também é inegável dizer que, muito por atuação própria e objetiva de Arthur Lira, do seu partido, o governo teve algumas vitórias dentro da Câmara, sobretudo. No Senado, a posição de Rodrigo Pacheco é sempre mais dócil ao governo, sem contar o apoio quase que institucional da base no Supremo Tribunal Federal. Podemos chamar desse jeito, porque o Supremo parece aliado do Palácio Planalto ou vice-versa. O que de fato das urnas que o cidadão esperava ter entregado lá vai realmente prevalecer com os 37 ou 38 ministérios e todos esses bilhões de emendas? Nós estamos chegando num momento crucial do Congresso Nacional e da base parlamentar do presidente Lula. O presidente vai precisar em torno de 180 bilhões de reais de recursos a mais. Ele não tem de onde buscar esse recurso a não ser no bolso do contribuinte. E aí que nós vamos ver se o parlamentar vai ter coragem de assaltar o bolso do contribuinte, levar essa conta de um governo inchado, um governo que só pensa em desperdício, um governo que não trouxe nenhum tipo de corte na carne, de diminuir o custo do nosso país. Agora mesmo, você viu que entregaram um ministério para um membro do meu partido. Mas na próxima semana nós vamos reunir o partido e vamos votar 11 cláusulas pétreas que os parlamentares não vão poder, em hipótese nenhuma, votar, independente se tem cargo ou não no partido. Nós vamos aprovar. E a principal dela, aumento de carga tributária. Então nenhum membro do Progressista, se vier a ser aprovado, e eu acredito que nós vamos aprovar,
vai poder votar. Então é uma coisa que não vai adiantar ter entregue esses cargos, porque eles não vão ter esses votos. Retrocesso na reforma trabalhista, outro exemplo, tá certo? Descriminalização de drogas, são diversas matérias que os progressistas vão votar, vão discutir, vão votar até por forma secreta lá na reunião da executiva, para, se aprovada, não poderão votar. Então não adianta essa situação de entregar os cargos, porque não vão ter os votos. O eleitorado não vai aceitar esses votos. Então, acho que o momento crucial de saber se nós vamos ter uma base consistente para o presidente Lula e não vai ter, é agora nessas votações. Eu vou pedir licença só aos colegas para só continuar nesse tema. Para ser justo, a Câmara tem dado respostas muito claras, seja, por exemplo, no marco temporal, seja em todas as outras questões. A Câmara vota, mas chega no Senado, o Senado não vota. O governo não está contando com isso? Com o Senado que se omite do seu poder de atuar como legislativo? Mas aí é o contrário, porque ele não vai conseguir segurar as votações, porque ele precisa dessas votações para aumentar a carga tributária no nosso país. As votações sobre a questão... É um pouco diferente, né? Tá. E eu tenho certeza que o próprio Senado, que tem barrado essas votações, não vai conseguir isso eternamente, porque os senadores, nós, principalmente da oposição, estamos cobrando muito. Nós vamos chegar ao ponto que, se isso não for votado, nós vamos obstruir todas as matérias. Então não vai, eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco não vai conseguir empurrar essas votações por muito tempo. Eu espero que isso ocorra e que a maioria vote e vença, né? Lá no Senado mesmo nós não temos a maioria, né? Os senadores de oposição são minoritários, infelizmente. Mas nós queremos que as pessoas votem, né? E temos que respeitar o voto da maioria.